Estão acordados aí? Amanhã de chuva, né? Deixa a gente meio sonolento. Mas vamos hoje continuar nosso estudo que a gente começou semana passada sobre dons espirituais. O quê? Ah, tá. Então você passa para mim. Sem problemas. Então, beleza. Então, semana passada, o que a gente viu? Para dar uma revisada aqui. Semana passada a gente viu uma aula que chamou não os dons do Espírito Santo, mas chamou o dom do Espírito Santo. Por quê? O que é o dom do Espírito Santo que eu falei? É o derramamento do Espírito Santo lá naquele evento de Atos 2, que é o Pentecostes, exatamente, Pentecostes. Então, eu falei que o Pentecostes é um evento sem precedentes na história. Ele é do nível da morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque ele é um dos pontos basilares da história da redenção. Encarnação, vida de Jesus, morte de Jesus, ressurreição, ascensão e a descida do Espírito Santo. Isso é a base da história da redenção, da obra da redenção. Isso não se repete, eu falei. Não precisa acontecer o que aconteceu no Pentecostes conosco, porque é uma coisa só que já aconteceu na história. Então não precisa de ninguém falar em língua para falar que está convertido, não precisa de ninguém fazer uma coisa sobrenatural para dizer que é de Cristo. Não tem nada disso. Aquilo foi um evento sem precedentes para marcar a história, para caracterizar que o Espírito veio, desceu, e agora ele habita no povo de Cristo. E eu falei o quê? O que acontece quando o Espírito então habita em nós? Ele nos capacita. E eu falei que ele nos capacita com dons espirituais, para que a gente exerça o trabalho de Cristo Jesus, que ele nos comissionou nessa terra. Inclusive, a gente vai ver o trabalho que Cristo Jesus nos comissionou nessa terra hoje à noite, né? Porque justamente o texto de Atos 1:8, né? Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. A gente vai entender um pouco mais disso hoje à noite. Mas hoje eu quero tratar então do que esses dons são? O que é essa capacitação? O que representam esses dons? Então, a gente falou do dom, agora a gente vai falar dos dons espirituais. Pode passar aí o que por favor. Acho que eu já falei da introdução toda, inclusive. Pode passar. Beleza? Esses são os dois pontos. Então, a gente vai entrar na definição dessa forma. Primeiro, a gente vai falar da terminologia, ou seja, como é que a Bíblia fala sobre dons? Quais são as palavras usadas? O que a gente aprende com isso? Depois eu vou fazer uma definição mais prática de dons. Na prática, como é que isso funciona? E por fim eu vou dizer o que não é dom, tá? O que não é dom espiritual, para que a gente não se confunda com outras coisas, beleza? Então vamos caminhar por aí. Primeiro vamos lá, terminologia dos dons, pode passar. A gente já leu, né, na verdade, 1 Coríntios 12, 1 e 4. A gente vai usar muito esse texto, não só hoje, mas nas aulas, né, um dos textos base sobre dons. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e Romanos 12. São textos assim fundamentais para tratar do assunto dons. Então, ali em 1 Coríntios 12, versículo 1 e no versículo 4, está escrito exatamente a palavra dons espirituais. E o que significa essa palavra? Antes de dizer o que é a palavra dom mesmo na Bíblia, que está no versículo 4, a que está no versículo 1 ela é diferente. Ela é uma palavra grega que está escrito pneumatikon, que ela só se refere ao Espírito Santo, a princípio. Ou seja, é como se Paulo estivesse falando em coisas espirituais, tá? Então, a primeira coisa que marca dons espirituais é que eles são caracterizados ou são controlados pelo Espírito Santo, tá? Primeira coisa que a gente precisa marcar na gente é: dom não é meu, não sou eu que mereço, que ganhei por merecer ou por alguma recompensa, ou não sou eu que treinei muito e falei, agora eu tenho. Não, ele é caracterizado e controlado pelo Espírito Santo da maneira como ele quer. A, 'a primeira coisa importante é essa. Eu vou aprofundar mais nisso já já. 1 Coríntios 12, 1 e 4. 1 Coríntios 12, 1 e 4 está escrito exatamente a palavra dons espirituais. E o que significa essa palavra dom?
Mas aí vem para 12:4. Alguém leu 12:4 aí? 1 Coríntios 12, versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então a palavra dons aí, ela é a palavra em grego. Eu vou falar algumas palavras em grego que vocês vão reconhecer por algumas coisas, tá? Ela é a palavra grega carismata. O que lembra para vocês essa palavra? Carisma, ou uma palavra muito famosa no meio pentecostal, carismático. Carismático, né? Então, mas mais importante do que saber que relaciona com carismático. Caris, em grego, é graça, tá? Graça é a palavra. De onde vem o nome da minha esposa. Graça. Então fica óbvio agora a gente relacionar dons com a graça de Deus. Se eu já falei que ele é controlado pelo Espírito Santo, que eu já falei que ele é caracterizado pelo Espírito Santo, e eu falei que é da graça, então, meu amigo, não tem nada nosso, a gente só recebe. É graça do Espírito Santo em nós. Ele nos dá porque ele quer e o que ele quer. Tá? Então, é dele para nós. E outra coisa importante é a gente lembrar que hoje em dia está se utilizando muito mal a palavra carismático. Por quê? Porque carismático hoje em dia está se relacionando apenas àqueles dons sobrenaturais. Os carismáticos, aqueles que falam em línguas, aqueles que fazem milagres, curas, sei lá, que eles colocam por aí. Pelo que a gente lê aqui, todo dom é carismático. Todo dom é da graça. Todo dom é sobrenatural. Todo dom vem do Espírito, ou seja, é fora da gente, é sobrenatural. É fora do natural. É além de nós. Todos os dons são. Se você ensina bem na igreja, é sobrenatural, porque é o Espírito que te capacitou para isso. Se você ensina fora, beleza, tudo bem. Se uma pessoa não cristã ensina fora, beleza, pode ser um talento dela. E depois eu vou falar dessa diferença. Mas dom é sobrenatural. Deus, ele te dota para você edificar a igreja de uma maneira sobrenatural, de uma maneira diferenciada, tá? Isso é dom. Então, não são só os dons sobrenaturais, ditos, né, sobrenaturais, que são carismáticos. Não, são todos são da graça, todos são igualmente importantes. Ok? Uma palavra nova aí para dons. Alguém abre lá em Efésios 4, por favor, e lê o 7 e 8. Passa aí, deixa eu ver se é o próximo. Não, então, já eu chego aí. Próximo. Efésios 4, 7 e 8. Alguém lê, por favor. Beleza, já eu falo desse texto mais para o final da aula, especificamente o que ele está falando. Mas a palavra dom utilizada aí, ela é um pouco diferente, ela já não é carismata. Ela é outra palavra grega, que é dorea. Só que essa palavra grega, o que ela significa? Ela, na maioria das vezes, na Bíblia, ela é traduzida por presente, por algo dado livremente. Então, mais uma vez, só para reforçar a definição, dons não são conquistados, mas é um presente da graça de Deus através do Espírito Santo para a igreja. Beleza? Então, é aí que é dom. Inclusive, nesse texto aí, fala que quem conquistou os dons foi Cristo, né? Não foi nem a gente. Ele conquistou e nos deu através do Espírito Santo. Então, dom não é algo que vem de nós, é algo do Espírito Santo. Então, essa é a definição de dom que a gente aprende na Bíblia. Segunda coisa. Agora volta para 1 Coríntios 12, que esse vai ser o texto base da aula de hoje, tá? Alguém lê o versículo 5, porque Paulo agora ele vai começar a aprofundar naquilo que é dom. Versículo 5, alguém lê, por favor. Beleza, a palavra agora usada aí é serviços. Que palavra grega é essa? Muito conhecida, inclusive nem é diferente da nossa em português. Diaconia. Diaconia é a palavra grega aí para serviços. O que significa serviço, então? É a palavra que a gente usa para aquele que
trabalha, que edifica, que serve, que ministra na igreja. Como eu já falei outras vezes, ministrar não é estar à frente simplesmente. Ministrar é servir, ministrar é trabalhar. Ontem, na programação que a gente teve aqui, no Sábado Legal, quase todo mundo estava trabalhando em alguma coisa. Isso é servir. Não estou dizendo que todo mundo estava usando os seus dons em áreas específicas. Não necessariamente, mas todo mundo é chamado para servir. E dom tem a ver primordialmente com serviço, que é a palavra, inclusive, que a gente usa para diaconia, tá? Inclusive, mais para frente, uma coisa que a gente vai falar, acho que na próxima ou na outra aula, a gente vai falar que tem dois principais segmentos de dons, os dons de servir e os dons de falar. São os dois principais. E aí você já tira, né? Por que a gente só tem 2 ofícios na igreja? Porque a gente tem 2 principais rumos para os dons. O de servir, diaconia, e o de falar, presbiterato. Tá? E o pastor está incluído no presbiterato. Então são esses 2 principais. Então a palavra utilizada aí, diaconia, para serviço. Indica a função primordial dos dons, servir, edificar a igreja. Mas tem a próxima, 12:6. Pode passar aí, Ukis. Alguém leu 12:6. A palavra agora é realizações. Talvez vocês identifiquem aí. A palavra grega aqui é energema. Te lembra o quê? Energia, certo? Porque indica que os dons são energizadores do nosso trabalho, tá? Ou seja, são capacitadores do serviço na igreja. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que Deus me chame para ensinar. Se eu tenho um dom, eu vou ensinar com mais capacidade do que outras pessoas. Mas outras pessoas são excelentes, sei lá, hospitaleiras. Essa pessoa vai dar uma hospitalidade, vai receber alguém com uma capacidade assim extra, sobrenatural. É isso que essa palavra indica, realizações. Então, primeiro, eu não devo servir só naquilo que eu tenho dom. Mas o dom me deixa mais capacitado para servir em certa área. Ok? Segundo, isso deve nos fazer humildes também. Por quê? Porque se eu sirvo pela graça de Deus, não é pela minha própria força. É Ele que está me capacitando para isso. E uma terceira coisa que eu quero dizer aqui é que uns são mais capacitados que outros, que é o que o texto diz, né? Há diversidade nas realizações. Mas isso não deve ser motivo de desavença. Por quê? O final do versículo diz. Por quê? Porque é Deus quem opera tudo em todos. Ou seja, independente se você é menos ou mais capacitado, Deus vai te usar para o propósito dele. Ok? Então, às vezes Deus pega pessoas sem dons, pequenas, ou então que não são muito capacitadas e faz grandiosas transformações. Por quê? Porque é Deus quem opera tudo em todos. É Ele quem usa. Mas se Deus te deu o dom, se Deus te capacitou para alguma coisa, então é uma mensagem que Ele está passando para você. Trabalha nisso aqui, principalmente nisso aqui. Tá bom? Então, realizações é energizar, é capacitar. E por fim, 12:7. Então, manifestação é a palavra utilizada aí, né? Então, essa palavra grega aqui, acho que ela não tem muita relação com outras em português facilmente, não. Ela é phanerosis, que fala. Mas significa ser visível, fazer visível, ou expressar algo. Ou seja, a ideia aqui é tornar visível o quê? A graça de Deus, que foi aquela que te deu o dom. E não o seu poder, e não a sua capacidade, ou então, eu vou aparecer porque eu fiz. Não. O objetivo do dom é mostrar como Deus é gracioso no meio do seu povo e edificar o seu povo. Não é para você dizer, como eu ensino bem, como eu sou proativo no serviço. Alguém está me vendo? Não é para você dizer isso. É para expressar a graça de Deus em você e usar isso para tornar a igreja cada vez melhor, cada vez maior, cada vez mais edificada. Porque dom é para isso, é para desenvolver a igreja, para edificar
a igreja. Para tornar esse mundo melhor, né? Vamos sair um pouco da igreja também, né? Porque a igreja edifica o mundo. É isso que significa, inclusive, ser sal e luz do mundo, né? É brilhar onde é trevas e é preservar e salgar onde não tem sabor e onde está podre, onde está estragando. Então, em resumo, eu quero dizer agora uma definição juntando tudo isso e a gente vai analisar ela de forma mais prática. Pode passar aí. A definição é essa aqui. É uma capacidade dada por Deus, conquistada por Cristo, para servir a igreja de forma eficaz, mostrando a graça de Deus. Isso é uma definição completa de dom, tá? Mostra todos esses pontos que a gente tratou. É uma capacidade dada por Deus, conquistada por Cristo, para servir a igreja de forma eficaz, mostrando a graça de Deus. Então vamos olhar para essa definição na prática agora. Até aí alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Não? Pode falar. Do homem total. Do homem. Ah. Essa fama. Vamos lá. Primeiro, antes de entrar na resposta, você já entrou num tema polêmico, que é música é dom ou não é? Porque a Bíblia em nenhum lugar cita que música dentre a lista de dons, né? Então, provavelmente, música ela é um instrumento que você pode usar para utilizar os seus dons, tá? Isso é bem legal, inclusive. Você utiliza. Eu acredito que música não está incluída entre dom espiritual, tá? É um talento, é um instrumento aí que Deus usa, que Ele capacita pessoas. Lógico que tudo vem de Deus, né? Para que a gente possa louvá-lo por meio da música, por meio do canto. Mas em si só ele não é um dom. Mas agora entrando na resposta. Essa questão da fama. É uma linha muito tênue, né? Entre a glória é para mim ou a glória é para Deus, né? É uma linha muito tênue entre as duas coisas. Por quê? Porque tá batendo palma lá para a pessoa e é muito difícil a pessoa falar, não quero para mim, é para Deus. Então, realmente é uma linha muito tênue. Mas eu não posso tirar também o elogiar a capacidade da pessoa. Então, isso pode acontecer sim. Por exemplo, se você vai num show muito bom de uma banda, seja ela cristã ou não, e você aplaude porque é bonito, porque é bem feito, e tudo bem com isso, entendeu? O problema é o que a pessoa vai fazer quando ela recebe todo esse elogio, toda essa fama. O que ela vai fazer com isso? O cristão, por si só, vai direcionar isso para a obra de Deus, para a glória de Deus. Mas se ele começa, então, a querer ele mesmo crescer, aí vai por outro caminho. Então, é difícil, mas... Sim, sem dúvida. A gente está na época aí dos pregadores modinha, né? Dos famosos e tal. Hoje em dia, igrejas enchem, não é para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir o pregador, né? Aí talvez o problema não seja nem o pregador em si, né? Seja as pessoas que estão indo com a intenção errada. Mas é isso. Certo? Então vamos lá. Vamos agora a uma definição prática dos dons. Pode passar. Primeiro vamos para a primeira parte da definição que eu dei. É uma capacidade dada por Deus. Eu já falei que são dados, são presentes, são merecidos. Você não mereceu isso, não é uma recompensa por algo que você fez. Você não treinou para ter esse dom. Não, simplesmente Deus foi lá e colocou em você quando você entrou na igreja. Inclusive, isso é uma outra coisa que a gente vai falar, né? Quando é que você recebe esses dons? Quando você entra no corpo de Cristo, quando o dom do Espírito Santo atinge você, aí você recebe os dons, ok? Então, quando o Espírito é derramado, ele repartiu dons para a igreja e você recebeu esse dom.
aí você utiliza esse dom. Então ele não é um presente, não é merecido, mas ele é dado. Seguinte, Deus sabiamente escolheu as pessoas ideais para servirem na igreja. A igreja, gente, precisa de várias coisas. Ela precisa ser ensinada, ela precisa também buscar mais gente de fora, ela precisa discipular, ela precisa corrigir o crente, ela precisa exortar, ela precisa ser servida no sentido de ter trabalhos próprios no corpo físico dela, ela precisa ser atendida nas suas necessidades. Então, ela precisa ser servida de várias formas, para amparar, para equipar, para aproximar os crentes. Ela precisa ser liderada e administrada, né, que eu não falei. Enfim, a igreja precisa de um monte de coisa, e aí foi que Deus distribuiu dons para cada crente, para que eles sirvam em alguma dessas coisas que eu falei. Então, uma pessoa assim, ela não pode, uma pergunta não pode existir assim: pastor, eu queria tanto o dom de, sei lá, liderança para ajudar a igreja, como é que eu faço para Deus me dar esse dom? A resposta é simples, não faz. Não faz, por quê? Porque é Deus quem dá, e é Deus quem escolhe o dom para você, não sou eu. Não é você pedindo também, é Deus quem dá o dom. Então, não é a igreja que escolhe, é Deus quem dá. E isso é bom por quê? Porque Deus é muito mais sábio do que a gente para escolher o que eu sou melhor para trabalhar. Tá bom? Então, a ideia aqui Deus sabiamente escolheu dons para que nós pudéssemos servir na igreja da melhor forma. Ok? Daqui a algumas aulas a gente vai tratar sobre como buscar os dons, tá? Todo mundo tem um dom, pelo menos. Talvez você não saiba, mas tem. Mas hoje eu quero que você entenda que dom é Deus que escolhe e dá para a pessoa que Ele quiser, e nós não temos parte na escolha do dom. É Deus quem dá. Mas outra coisa, certamente se Deus escolher um dom para você, você não escolheria melhor que Deus. Você não escolheria melhor do que Deus. Então, pensa um pouco, se Deus me deu para fazer isso, as oportunidades que Deus está me dando são essas. Inclusive isso tem muito a ver com a busca do dom, tá? Eu estou procurando o meu dom. Se está chovendo oportunidade para você fazer uma coisa na igreja, é Deus te mostrando alguma coisa, tá? Então, trabalhe naquilo que Deus aparentemente está colocando para você. Porque Ele sabiamente escolheu isso para você. Ok? Efésios 4:7, a gente já leu, 7:8, que fala da questão do... Pode passar, Ilquis. Segunda parte da definição. Eu falei que os dons são conquistados por Cristo. Essa capacitação ela é conquistada por Cristo. Está lá em Efésios 4:7-8. Lá fala que Cristo, Ele subiu aos céus, mas por que Ele subiu aos céus se antes Ele não desceu às regiões? Aí ele diz inferiores da terra, mas a tradução seria melhor. Senão Ele desceu simplesmente à região inferior que é a terra. Tá? Ele desceu à terra. Ele se encarnou e veio habitar no meio do seu povo. Ou seja, Ele fez o trabalho de vir à terra, viver no meio do seu povo, cumprir aquilo que o povo não conseguia, né? Que o seu povo não conseguia, e morreu, ressuscitou, e Ele voltou, subiu aos céus. O que isso representa? Representa que Cristo terminou a obra dele. Ele veio à terra, habitou entre nós, viveu, morreu, ressuscitou, e depois nos enviou o Espírito. Então Cristo, Ele não te salvou e te deu um novo coração para você ficar sentado aqui na igreja, ouvindo, e depois ir embora sem fazer nada. Não, tem um propósito para Cristo ter feito tudo isso. E Ele te deu um mandato. Qual é o mandato? Edificar o corpo dele. Edificar o corpo dele, ou seja, a sua igreja aqui na terra. Ele conquistou dons para que a gente pudesse agora trabalhar por ele. Ele já fez o trabalho principal. Agora Ele deixou para os seus discípulos continuarem o trabalho de redenção aqui na terra. Não que nós vamos redimir a terra, mas nós somos instrumentos de Cristo para isso. Ele habita em nós para que nós possamos continuar o trabalho dele aqui na terra. A gente vai ver muito isso em Atos dos Apóstolos. E você faz isso por meio dos dons que Cristo mesmo conquistou para você. Ao fazer tudo isso, Ele conquistou,
esses dons, enviou seu Espírito e agora nós fomos habilitados a continuar a obra de Cristo na terra. Olha o privilégio que a gente tem. Cristo, ele fez o trabalho principal, mas ele falou, agora é com vocês. Trabalhem, até que eu volte. Trabalhem por mim, trabalhem para mim. E não que ele foi embora, tá? Obviamente não. Ele está lá no céu, no seu trono, intercedendo por nós, nos conduzindo. Ele está conosco, para que a gente possa, então, trabalhar. E isso nos leva à próxima definição. Eu nem falei aqui, né? Cristo não nos salvou por capricho, né? Mas por amor e serviço a Ele. E Ele conquistou dons para nós, para isso. E aí nos leva à próxima definição. Vai toda a página aí para eu não... Para servir a igreja. Esse é o principal propósito dos dons, ok? Talento você tem para servir um monte de coisa nesse mundo, mas dom é para a igreja, ponto. Propósito de dom, edificar a igreja. A gente vai ter aulas bem mais profundas sobre isso, tá? Mas que fique claro desde já, dons são para edificar a igreja. Dom nunca é sobre você, mas sempre aponta para fora de você. É sempre para você oferecer algo para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. Ok? Pode falar, Rafa. Ela é exemplificativa. Eu creio que nenhuma das listas do Novo Testamento englobam todos os dons possíveis. Por exemplo, hospitalidade e oração não tem nenhuma lista do Novo Testamento. Mas a Bíblia dá a entender que são, ou em outros textos, né, que são dons também espirituais. Cristo, ele nos dota para que a gente seja melhor nessas áreas de hospitalidade e de oração. Então eu não acho que elas sejam taxativas. Tá, ok? Vamos lá, essa é a polêmica. Porque música, eu acho que ela é muito mais instrumento, meio, do que algo que Deus... do propósito aí que a maioria dos dons tem. Mas pode... Sim. Aham. Então, mas, beleza. Vou até usar um exemplo do reverendo Heber Júnior. Ele também não crê que música é dom. Ele fala que a pessoa que ela é diferenciada ali na ministração da música, muito provavelmente ela deve estar usando um dom, talvez, de exortação, que é um dom de encorajamento. Uma pessoa que é boa nisso, entendeu? Aí você tem que fazer umas trocas aí. Mas eu confesso que eu não tenho uma opinião fechada sobre isso. Ok? É uma coisa difícil. É difícil a gente ir além do que a Bíblia já disse para a gente, né? Eu não creio que está fechado, mas o que é mais? Eu creio em hospitalidade, oração, tem outros? Não sei, é difícil pensar mesmo. Sim, sim. Aham.
Sim, exatamente. Sim. Sim. A própria Bíblia coloca em hierarquia, né? Acho que é Efésios 4, vai dizer: primeiro ele deu a apóstolos, segundo, profetas, terceiro, pastores e mestres. Ou seja, tem uma ordem, por quê? Porque tem dons que edificam mais a igreja do que outros. Tem dons que são mais singulares. Vamos colocar, inclusive, aí a exortação. A exortação normalmente é um dom mais de aconselhamento, de um para um, ou para um grupo pequeno. Pode ser usado para mais, obviamente, mas normalmente é assim. Agora, apostolado, que acabou, né, na minha opinião, um dom que cessou, foi para a igreja inteira, foi para fundamentar a palavra de Deus. Então, realmente, ele era mais importante. Mas a gente vai tratar disso mais profundamente mais para frente. Mas, certamente, as aulas vão englobar coisas e podem perguntar à vontade, tá? Ah, ah, sim, tem tudo a ver. Sim, tem tudo a ver. A hierarquia também entra nisso, né? Sim, sim, a hierarquia envolve isso também. Tem dons que são extremamente importantes, que a igreja não existe se não tiver esse dom, entendeu? É, uhum, aham, sim, certíssimo. Mais alguém? Então, para finalizar essa parte da definição, né, para servir a igreja, Deus nos deu dons para fazer a igreja crescer. O objetivo de Cristo é fazer o seu corpo crescer na terra, e Ele quer que nós sejamos os instrumentos dele para isso. Então, a igreja é completamente diferente do seu trabalho, por exemplo. No trabalho, você pode pensar: como é que eu posso dar o meu melhor aqui para eu me desenvolver e eu crescer aqui dentro? Tudo bem você pensar assim, tá? Você pode pensar no bem da empresa também, tudo mais, claro, sem problema. Mas você pensa em você no trabalho, para você crescer, se desenvolver, ganhar um salário maior ou alguma coisa assim. Mas na igreja, o pensamento primordial não é esse. Na igreja, o pensamento sempre deve ser: como eu posso dar o meu melhor para ver a igreja crescer, para ver o corpo de Cristo crescer, para ver meus irmãos se desenvolverem e serem ajudados, ok? Então, dom sai para fora de mim, ok? Dom é para edificar a igreja. Próxima parte, aí eu coloquei: de forma eficaz. Dom é capacitação, e Deus não capacitou todos os crentes em todas as áreas. Ele preferiu deixar alguns mais capacitados para algumas coisas e outros para outras. O único ser humano superdotado, no sentido de ter todos os dons, é Jesus Cristo. Ele era o único. O que ele fez? Ele enviou seu Espírito e repartiu os dons para a igreja. Ele não fez ninguém igual a ele, tendo todos os dons. Ninguém tem. Todo mundo tem dons, mas não todos. Inclusive, eu vou falar uma coisa interessante já sobre pastorado.
Mas olha que interessante, Cristo ele distribuiu dons para todo mundo. Só que todo mundo vai ter um pouco de dom. 1, 2, 3, não sei, não dá para contar também assim, né? Mas você não vai servir em todas as áreas da igreja. Ninguém é capacitado para fazer tudo isso. Então, Deus te deu dons para te direcionar a ser capacitado a trabalhar numa área. Normalmente você olha para um diácono, você tem que ver uma pessoa que gosta de trabalhar, botar a mão na massa, servir mesmo. Pessoa que inclusive influencia outros a servirem junto. A falar, toma vassoura aqui, vem comigo. E vai, entendeu? Serviço que eu falei, toma vassoura, é mais no sentido de físico mesmo. Enquanto um presbítero, por exemplo, você tem que ver nele uma coisa mais de falar. Não estou falando de pregar ou de ensinar aqui na frente, mas uma pessoa que consegue também juntar a outra. Senta aqui comigo, deixa eu conversar contigo aqui. Isso é uma coisa muito específica para presbíteros também. Não estou falando que diácono não tem um e presbítero não tem outro. Pode estar envolvido aí no meio, mas tem que estar aflorado num presbítero isso e no diácono aquilo. Por isso que Deus divide, né, as funções. Enquanto existem várias outras funções na igreja, né, que a gente vai tratar daqui para frente. Mas Deus nos capacitou de forma eficaz para a gente trabalhar naquilo que Ele nos direcionou. Ele não superdotou ninguém. Ele te dotou para alguma coisa específica. A questão é a gente descobrir isso. Pode falar, Joel. Oi? Recusar o dom? Acho que não. Assim, ela pode resistir aí, né, abafar. Hã? Pode, mas eu não creio que a pessoa perca o dom, tá? A gente vai falar isso mais para frente também. Mas a pessoa pode sim enterrar o talento, né? Vamos colocar, utilizando a parte lá da parábola. Só estou usando como metáfora, tá? Como paráfrase. Ela pode enterrar o dom e não usar esse dom. Mas Deus dotou, então se você descobriu isso, começa a usar. Ele é mais sábio que você para você trabalhar nessa área do que em outras que você quer. Ele te dotou naquilo, então trabalhe naquilo. Pode ser que a pessoa, então, abafe o dom dela, mas não é o ideal. Ok? É tipo assim, deixa eu dar um exemplo aqui. É tipo se alguém me pedir para eu, Lucas, aqui, organizar uma coisa super desorganizada, ou pedir, sei lá, para o Ilquias. O Ilquias é uma pessoa muito organizada. Eu vou até servir nisso, eu até ajudo. Eu vou dar o meu melhor. Mas eu não sou super capacitado nisso. Agora, se você escolher o Ilquias, certamente você vai ter uma ajuda muito mais capacitada nisso do que eu. Por quê? Porque provavelmente é uma pessoa dotada nisso, eu não. Ok? Estou usando só um exemplo geral aí, de um dom que é dom de administração. Tá? Então, e repito aqui, não quero dizer que você só deve trabalhar naquilo que você é dotado. Tá? Nós somos chamados para trabalhar em várias coisas na igreja. Mas se você descobre aquilo que você é melhor, faça aquilo que você é melhor. Para finalizar essa parte prática aqui da definição dos dons, pode passar. Mostrando a graça de Deus, isso é, atribuir a Deus louvor pelo seu serviço, para mostrar a graça de Deus, e o fruto do seu serviço é dele, o louvor do seu serviço é dele, porque foi ele quem te dotou para isso. Porque qual é a nossa glória, então? A nossa glória está na cruz de Cristo, ele já fez por nós o que a gente jamais conseguiria fazer. A partir daí, é nossa resposta a Ele pelo que Ele já fez por nós. Então, como Paulo fala, né, eu me gloriarei nada menos do que a cruz de Cristo. Essa é a minha glória. É isso que já me tornou o que eu sou. Daqui para frente, eu vivo por Ele, para Ele. Então, eu não busco glória para mim quando eu executo o trabalho dele aqui na igreja ou sirvo com os dons que Ele me deu. Não, eu sirvo para mostrar aquilo que Ele fez por mim, para que Ele faça para o mundo inteiro, porque não tem nada melhor do que isso. Ok? Então, nossa glória está em fazer o nosso nome, não está, né, em fazer o nosso nome crescer, mas fazer o nome de Cristo crescer. E a gente deve usar os nossos dons para isso também, edificando a igreja fora da igreja, né, o mundo, fazendo o mundo um lugar melhor.
e o nosso prazer é servir ao nosso Redentor. Vamos lá. Talvez a parte mais polêmica aí da aula. O que não é dom? Eu já falei o que é dom, já dei uma definição prática aqui de que é dom. E o que não é dom? Primeira, dons e talentos são coisas diferentes. Todo mundo nasce com talentos. Ou talento, não sei. Às vezes, você nem descobre na sua vida o que você sabe fazer na sua vida, de que você é bom. Tanto crentes quanto descrentes têm talentos. Porque isso é natural. E é Deus quem dá também, tá? Mas só crentes possuem dons. Então essa é uma grande diferença entre dons e talentos, tá? Só crentes possuem dons. É uma capacitação específica para quê? Servir a igreja. Então só crente possui dom. Talento todo mundo tem para fazer diversas coisas, mas para servir a igreja, dom. E é só crente que tem. Só quem tem o dom do Espírito que eu falei na aula passada. Muitas vezes o que acontece é que o seu talento ele pode ser acoplado ao seu dom espiritual. Certamente foi algo que já pensado por Deus. Se uma pessoa ela é uma exímia servidora na terra, né, uma pessoa daquelas que proativa, que faz as coisas, se ela vem para a igreja e se converte, muito provável pode acontecer de Deus juntar as coisas, né? Ele fazer da pessoa servir assim proativamente na igreja também. Isso ser um dom dela. Luiz. E o quê? Eu confesso que eu não entendi. Aham. Isso, sim. Aham. Aham. Exatamente. Isso, o dom é Deus quem dá. O dom é Deus quem te dotou, não está nem acoplado nem à sua personalidade. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu já vi várias pessoas que fora da igreja são extremamente tímidas, extremamente reclusas, pouco falam com as outras pessoas fora da igreja. Na igreja, a pessoa é extremamente comunicativa, daquelas que puxa a galera, lidera e faz isso e faz aquilo. Gente, tá vendo como é que uma coisa está completamente separada da outra, fora e dentro da igreja? Por quê? Porque dentro da igreja é Deus quem dota. Pode ser completamente diferente de você. Se Ele te dotou, é diferente. Ah. Aham. Com personalidades. Sim. Aham. Uhum. Sim. Sim.
Sim. Aham. Aham. Sim. Sim. Só vou acrescentar uma coisinha. Na maioria das vezes, Deus faz isso. Ele junta uma coisa com a outra. Mas, como eu disse, dom é sobrenatural também. Às vezes, Deus pode te pegar na igreja e fazer uma coisa completamente diferente do que você é, porque é sobrenatural, tá? Então, é isso que eu estou falando. Às vezes pode acontecer. Vou usar até mais um exemplo que eu vi do reverendo Heber Júnior, que ele dá uma aula sobre dons que eu assisti. É bem interessante. Ele fala que na igreja, quando ele serviu, quando ele era seminarista, tinha um cara que ele não tinha estudo quase nenhum. Ele não tinha quase nem fundamental, ele não tinha terminado. Ou seja, fora da igreja, ele era tipo um cara completamente fora da intelectualidade, né? Na igreja, ele era considerado o melhor professor de Bíblia que tinha. Ele foi dotado para isso. Todo mundo amava a aula dele. Todo mundo ia para a escola. Era a sala mais cheia na escola dominical, era a dele. Por quê? Porque ele amava ensinar a Bíblia. E o cara mal sabia ler, falava aquele português errado, sabe? Então, é Deus que dotou. Deus que dotou. É fora de nós. Pode falar. Aham. Olha que legal. Aham. Sim. Aham. Aham. Completamente diferente. Sim. Aham. Muito bom. Então, essa é a grande diferença de dons e talentos, viu? Não é a mesma coisa. Próximo. Diga. Talento na Bíblia é o chamado de um grande valor, grande quantia de dinheiro também. Não, eu acho que na parábola que é usado, é mais como se fosse uma ilustração utilizada, o talento, mas justamente para representar a pessoa que edifica aquilo que recebeu ou não. Entendeu? Que aí tem mais a ver também com dons e com talentos, de uma maneira geral, não com dinheiro especificamente. Acho que não tem essa relação, não. Pelo menos eu nunca li sobre essa relação, tá? Acho que não. Então vamos lá, dons e frutos do Espírito Santo. O que é fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Quem não decorou, é excelente decorar. Tem uma musiquinha que eu aprendi quando eu tinha 5 anos de idade que eu nunca esqueci. Dom fruto do Espírito Santo o singular, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, melhor dizendo, né? Ele define aquilo que o crente é o caráter do crente, é o fruto do Espírito, ok? Dons espirituais não é caráter, dons espirituais definem aquilo que o crente faz, ok? Então, fruto do Espírito é caráter, dom do Espírito é exercício, trabalho. Sobre o fornecimento desses dons, né? Deus, ele dá os dois, né? Tanto o fruto quanto o dom.
Só que Deus fornece os dons espirituais a quem quer, da forma que Ele quer, e nem sempre é igual para todo mundo. Agora, o fruto espiritual, todo mundo recebe o fruto, por isso que é o fruto, tá? É o pacote. Você recebe tudo aquilo quando você vira crente. Você tem tudo aquilo, amor, alegria, paz, unidade, você tem tudo aquilo. E é seu dever desenvolver isso, como crente. Você quer ser mais parecido com Cristo? Desenvolva o seu fruto do Espírito. Inclusive, fruto do Espírito é até mais importante que dons. Por quê? Porque fruto do Espírito reflete quem você é na pessoa de Cristo. O dom do Espírito é como você trabalha no corpo de Cristo. Ok? Então, fruto do Espírito, todo crente tem o pacote completo e precisa desenvolver ao longo da vida. Isso vai demonstrar a sua santificação, se você está realmente se desenvolvendo como cristão. Inclusive, então, a presença do fruto do Espírito é uma evidência muito mais confiável de espiritualidade do que o trabalho. Trabalho a gente pode usar uma máscara e fazer, né? Fazer só o trabalho sem estar sentindo nada no coração. Fruto do Espírito não. Fruto do Espírito é o seu coração expresso aqui para as pessoas verem em Cristo Jesus. Ok? Exatamente. Agora, o outro interessante. Dons e cargos e ofícios. É separado. Aí vou entrar na questão, o Rafa já até comentou um pouco, né? O fato de eu ser um pastor é um dom? Um chamado para exercer um dom. Então, a resposta é não. Tá no caminho. Por quê? O fato de eu ser um pastor, o ofício pastor é um dom? Não, isso é um ofício. Meu ofício é pastor agora. Mas existe o dom de pastorear também, a gente vai falar dele mais para frente, tá? Mas sabiam que nem todo pastor possui o dom de pastorear? Sabia disso? Nem todo pastor possui o dom de pastorear. É por isso que muitas vezes, eu vou usar o que o Rafa falou antes, né? Por isso que muitas vezes você vê um pastor que é extremamente aplicado no ensino público e outros que são extremamente aplicados na visitação, no acompanhamento pastoral. Outros vão ser extremamente aplicados na liderança, na administração da igreja. Por quê? Porque são dons diferentes, são pastores diferentes, tá? E isso acontece porque, como eu já falei, o único superdotado é Jesus Cristo. É Ele que tinha todos os dons. Os pastores desse mundo não têm todos os dons. Então, certamente, uns vão ser mais aplicados em uma coisa e outros em outra. Mas todos podem exercer o cargo de pastor se forem chamados para esse ofício. Ok? Então, é diferente uma coisa da outra. O ideal, então, é a gente procurar encaixar pessoas dotadas com os dons certos para aquele ofício melhor que ela utiliza. Isso é extremamente importante em eleição na igreja, de presbítero e diácono. Se você for eleger um diácono, procure alguém com dom de serviço, com dons de serviço, né, que são vários, dons de socorro, por exemplo. O ideal é isso. Sim. E virou presbítero. Sim. Aham. Às vezes a gente mistura as coisas. A gente olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa ela é muito gente boa, olha o caráter dela, que pessoa fera. Fruto do Espírito, está lá. Pode ser isso, né? Ou então, tem que virar presbítero. O cara é diácono, não, vamos botar ele para presbítero. Vamos subir o nível dele. E não é assim. A pessoa tem que demonstrar os dons, né, para isso. A Bíblia, quando ela define as coisas de presbítero e de diácono, tem um monte de coisa que tem a ver com o fruto do Espírito, com o caráter. Mas tem algumas coisas que são específicas dos dois. O presbítero é coisa de falar, é apto para ensinar, é apto para aconselhar. O diácono é mais aquele cara que serve, aquele cara que, vai lá, meu filho,
entrega o mantimento para aquela pessoa que está necessitada. Então, é diferente. Isso. Aham. Então, o ideal é a gente procurar e a própria pessoa se mostrar, né, nesse sentido, para exercer o ofício que ela vai. Por exemplo, presidências de sociedade interna, o ideal é você buscar alguém que demonstra liderança. Ou então, para a tesouraria, o ideal é você buscar alguém que tenha um mínimo de administração, sabe? Um dom de administração. Mas certamente a gente não deve esperar ter cargos para utilizar os nossos dons, tá? Você tem que utilizar o seu dom e demonstrar ele aonde você está, na igreja. E aí as pessoas vão ver e pode ser que te coloquem para algum cargo. Mas são coisas separadas. Dom é uma coisa, ofício, cargo é outra. Beleza? Última para a gente finalizar. Dons diferentes de ministérios e deveres, né? Como eu falei, ministério significa serviço. Todos são chamados a servir, a trabalhar para o Senhor. E Deus capacitou com dons para fazermos isso da melhor maneira possível. Entretanto, você não deve trabalhar só na área dos seus dons. Todos temos deveres comuns. Deus chamou todo mundo para pregar o evangelho. Não é só o que tem dom de evangelista. Tá? Todo mundo tem que pregar o evangelho. Deus chamou todo mundo para aconselhar uns aos outros. Lembra que fala na Bíblia, né? Aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, não é só quem tem dom de exortação que faz isso. Todo mundo é chamado para fazer isso. Então, é diferente dons de ministério. A diferença é, uma pessoa dotada com exortação vai exortar melhor. Uma pessoa dotada com evangelização, né, com uma pessoa nata para isso, né, dotada por Deus para isso, ela vai fazer isso melhor do que os outros, mais capacitada que os outros. Mas isso não significa que você não deve fazer. Deve sim. Inclusive, você já pensou se alguém diante de você na rua te pergunta sobre a igreja, a vida cristã, e aí você vira para ele e responda: poxa, pena que eu não tenho o dom de evangelismo, tá? Senão eu falaria contigo. Então, deixa para a próxima. Não faz o menor sentido. Porque a gente tem que exercer o dom que a gente tem, mas se a oportunidade surge, trabalhe. Trabalhe. Às vezes na igreja, você ia falar? Já eu te passo a palavra. Às vezes na igreja você está servindo algo por necessidade, tá? Talvez você nem tenha o dom para aquilo, mas a igreja precisa daquilo. Então você vai lá e faz. Por quê? Porque é por necessidade, a igreja está precisando. E aí a igreja vai se desenvolvendo e aparece alguém melhor do que você. O que você faz? Você dá o lugar para a pessoa, você fala: agora sim, tem alguém para exercer, eu não preciso estar aqui, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça melhor. Beleza? Mas ministério e dom é diferente, serviço e dom é diferente. Às vezes a gente tem que servir naquilo que a gente não tem dom, porque a igreja precisa. A gente para coisa que a gente nem imagina que vai acontecer, né? É servir a igreja, é isso mesmo. É isso que eu tinha para hoje, gente. Dons do Espírito, tá a definição do que é e o que não é. E que Deus nos abençoe na sequência das aulas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor habita dentro de nós e nos dotou, ó Deus, com dons para trabalharmos da melhor maneira possível.
porque se dependesse só de nós, a igreja não iria para frente. Mas obrigado a Deus porque o Senhor enviou o seu Espírito para nos capacitar a continuar o teu trabalho aqui nessa terra, servindo ao Senhor. Eu peço a Deus então que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria para utilizarmos aquilo que o Senhor nos dotou para servir a tua igreja da melhor maneira possível. É o que eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém.